Olá, gente. Então, eu sou Romilson da Silva Souza, estou na presidência da Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, APNB, e hoje venho aqui, em nome da associação, refletir um pouco sobre o que nós estamos comemorando essa semana, dia 21 de março, que a ONU define como o Dia Internacional, do combate à discriminação racial, as formas de discriminação racial. Mas também não poderíamos esquecer que também este mês, no começo do mês, comemoramos o Dia, da Mulher, comemoramos o Dia da Poesia também nessa semana, dia 21, também da pessoas com necessidade especial, nesse mês também temos. Então é um mês muito importante para a questão que envolve este mês de março. Mas eu queria me ater nesse momento com vocês com relação à questão da eliminação da discriminação racial, e o racismo, obviamente. Mas eu queria colocar dois aspectos. Primeiro, é que a gente tem uma discriminação positiva e uma discriminação negativa. Irei começar pela discriminação negativa, mas irei também falar um pouco sobre a discriminação positiva. A primeira coisa que a gente, antes de falar sobre isso, precisa perceber é que discriminar é diferenciar. Discriminar é diferenciar. E discriminação racial é discriminar, diferenciar por traços genéticos e fenótipos. Fenotípicos, no caso. Então, nós temos o gene e temos fenótipos, que são a expressão como a cor da pele, como o tipo de cabelo, nariz, boca, determinada estrutura do corpo, estrutura facial, mas a cor da pele é o que a gente mais conhece. Então, essa discriminação racial, então, de forma negativa, ou olhando essa discriminação racial, é diferenciar as pessoas por suas características físicas, e comportamentais e culturais. Obviamente que é um vídeo rápido, eu não vou me ater a muitos detalhes, mas a gente pode pensar que até aí tudo bem, a diferença faz parte da vida, a diversidade faz parte da vida. Diferenciar é importante. A vida, as células se diferenciam. Nós saímos de um mesmo tronco, mas elas se diferenciam, se especializam. A diferenciação, a discriminação não é o problema é o que eu faço com a discriminação. Como eu uso a discriminação. Se eu uso a discriminação positivamente ou negativamente. Se eu uso a diversidade como instrumento de promoção da equidade, ou se eu uso a diversidade para hierarquizar diferenças. Então, nós da PNB queremos trazer para vocês essa reflexão. A diferença não é um problema, a discriminação não é um problema, muito pelo contrário. Para eu conseguir a justiça, eu preciso diferenciar. Porque as pessoas não são iguais. As pessoas não estão em igualdade de condições. As pessoas têm características diferentes. Então, as características de gênero, a mulher é diferente do homem. As características na orientação sexual. Ora, nós temos aí toda uma diferenciação na comunidade LGBTQIAP+, e vamos ter muitos mais letras, porque somos muito diferentes. A sexualidade, a forma de expressar a sexualidade, o desejo, o modo de gozo, a satisfação são múltiplas. A diferença faz parte disso. Nós temos a diferença religiosa, a diferença de credo, a diferença de política, diferenças regionais. Então a diferenciação faz parte da vida. O que não faz parte da vida é a hierarquização e a utilização da discriminação como instrumento de poder, como instrumento de subalternização, como instrumento de inferiorização, como instrumento de negação e invisibilização do outro. Então, desta maneira, a ONU, no 21 de março, coloca como um dia de combate, ou melhor, o dia para a eliminação da discriminação racial. E é justamente isso que nós queremos trazer para vocês. A necessidade de a gente pensar a diferença, não a igualdade. Obviamente que
que existe uma igualdade formal, a igualdade de direitos, que essa é uma igualdade formal, mas temos que considerar, como o próprio direito constitucional, e o próprio ministro Joaquim Barbosa já falou, e outros ministros também falaram sobre essa dimensão, que é a igualdade material e a igualdade formal, e que vai justamente dar sustentação às políticas de ações afirmativas, que em especial temos essa política de cotas, mas não apenas essa política de cotas. Então nós vemos aí um exemplo de como a discriminação positiva é utilizada, como temos isso na área dos impostos, para um sistema de proteção em determinados momentos, né? Então nós temos essa discriminação positiva, quando nós temos as políticas para idosos, as políticas para a juventude, políticas para as crianças, para as mulheres, né? Então, as políticas públicas, elas devem utilizar da discriminação como instrumento de promoção da justiça. Eu não posso produzir justiça quando eu trato todos de forma igual. Porque as pessoas não são igual, ou não são iguais. Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir é duas coisas que já refletimos. A questão da necessidade, da diversidade, da diferenciação, da diferença, da lógica da diferença, não a lógica da igualdade. A lógica da igualdade formal, em direitos, né? Mas considerar a diferença. Somos pessoas diferentes, homens diferentes, né? Temos, digamos assim, múltiplas diferenças. Eu costumo dizer que a gente não consegue montar um quebra-cabeça com peças iguais, só com a diferença. Então, a diferença é a base da vida, a diferença é a base da unidade. Então, o problema está, como já falamos, na utilização da discriminação, da diferenciação, para produzir privilégios, para produzir poder, para produzir hierarquias. Isso é inadmissível. Então, nós da PNB queremos refletir um pouco sobre isso e queremos falar também um pouco da discriminação negativa, que é essa que mais impera, infelizmente, em nossa sociedade. É eu discriminar, diferenciar para inferiorizar. Inferiorizar a pessoa que tem uma necessidade especial de aprendizagem diferente. Inferiorizar uma pessoa que tem características, né, comportamentais ou socioafetivas, socioemocionais, como a gente tende a discriminar negativamente a natureza feminina. É óbvio que a mulher é diferente dos homens. A mulher sente diferente do homem. A mulher tem um útero. A mulher tem trompas, tem ovário, né? Tem hormônios que funcionam de forma diferente. Então, a diferenciação e a discriminação é a base da vida. Eu só não posso usar nesse mês da mulher, estamos inclusive refletindo sobre isso também, não é para a gente utilizar essa diferença como forma de inferiorizar as características do feminino, a característica feminina. Eu não posso utilizar a diferenciação da orientação sexual, né, do modo de gozo, do modo de se satisfazer, inclusive sexualmente, como forma de inferiorizar este sujeito pela sua orientação sexual. E aí a gente pode perceber o que é que isso tudo tem a ver com a questão racial. Porque originariamente nós temos justamente esta diferenciação ética, essa racionalidade na sociedade, aonde o outro é a base da exclusão, da dominação, que é próprio de uma cultura que não é a cultura africana. As culturas africanas vêm de uma filosofia Ubuntu, onde o outro está dentro de mim e eu só sou porque somos todos. Eu sou porque nós somos. Há uma cultura do egocentrismo, da egolatria, aonde o indivíduo, o eu, é mais importante do que o outro. Então, pensar na discriminação é pensar no nós, não no eu. É pensar no outro, que nos compõe também.
Então, essa semana que estamos trabalhando com a ideia da discriminação racial, da eliminação dessa discriminação, é a gente pensar 3 aspectos que são relevantes. Uma, recapitulando para a gente encerrar, a necessidade da diversidade, da diferença e do respeito à diversidade, e das diversidades e dos respeitos das diferenças, como elemento próprio da vida, próprio da existência humana. A diferenciação, inclusive desde a diferenciação celular, ela é a essência da nossa vida, é a essência que nós nos comporta. Então, a diferenciação não é o problema, a diferença não é o problema, a discriminação não é o problema, mas sim o uso que eu faço da discriminação. O outro aspecto é pensar que o uso positivo dessa discriminação pode gerar políticas públicas que levem à construção de estratégias de produzir a equidade, de produzir a justiça e produzir a diferença e considerar a diferença como meio de construir políticas e estratégias que atendam às necessidades que são diferentes. As necessidades, elas se diferenciam. A região Nordeste tem necessidade diferente da região Norte, do Centro-Oeste, do Sul, e considerar a diferença é o eixo central, o eixo que deve orientar essa consideração da discriminação negativa e fortalecimento da discriminação positiva. Então, considerar esse aspecto da discriminação positiva é fundamental, além da diversidade e da diferença, e considerar também, principalmente, a eliminação da discriminação negativa como instrumento de exclusão, como instrumento de olhar o outro na cultura europeia, nas culturas asiáticas, nas culturas não-africanas, é tido como, às vezes, como inimigo. O étnico como o outro, não. As culturas africanas, elas tendem a pensar a solidariedade, o outro como fazendo parte do eu. Então o outro não é o que está fora, mas é o que está dentro, que me compõe. As diferenças que me complementam e que me produzem a unidade. A diferença no corpo, a diferença nas personalidades, nos comportamentos, que vão produzir a unidade. Ok? Então eu queria deixar essas palavras aqui. Nós da PNB, Associação de Pesquisadores Negros da Bahia, estamos pensando, considerando e respeitando esse mês de março, considerando todas essas dimensões. E aqui vai nosso abraço, nosso beijo para a luta das mulheres, em especial das mulheres negras, que têm lutado justamente para que as suas diferenças na sua estética, no seu cabelo, sejam reconhecidas. Né? Também as populações, os grupos que precisam de necessidades especiais, como autistas, pessoas que têm alguma deficiência, alguma necessidade especial de aprendizagem, ou necessidade especial de locomoção, né? Que precisam ser reconhecidos na sua diferença, sejam discriminados positivamente. E aí com muita poesia, com muita alegria, né? Esperando que consigamos ter um mundo melhor. Beijo no coração de vocês, né? E reflitam.